Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. 2025 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional das Cooperativas. Com o tema Cooperativas Constroem um Mundo Melhor, a ONU pretende destacar o impacto global duradouro das entidades como protagonistas de soluções para os desafios da atualidade. O cooperativismo conta no Brasil com mais de 24 milhões de cooperados em diferentes setores. Entre as mais de 4.500 cooperativas do país, a maior parte, mais de 1.700, é de cooperativas agropecuárias. Fica em Viamão, a 28 quilômetros da capital, a fabricante de azeite de oliva mais premiada do Brasil e a quinta mais premiada do mundo. Eu recebo aqui no estúdio Rafael Goelzer, sócio-diretor da Estância das Oliveiras. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Thaís. Um grande prazer estar aqui na Granja, uma satisfação. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a tua presença aqui no nosso estúdio. Bom, o tema contigo geralmente é o azeite, nós vamos falar sobre isso, mas eu queria começar falando um pouco, já que estamos aqui na Granja na TV, do aspecto produtivo das oliveiras, né? Como Perfeito. É que vocês decidiram que seria bom, produtivo e tão rentável produzir oliveiras aqui no Rio Grande do Sul? Muito boa pergunta, né? Ela veio, na realidade, de uma motivação familiar. O meu pai, há 22 anos atrás, ele trabalhava muito tempo em comércio exterior, viajava para fora do Brasil, experimentava azeites maravilhosos e voltava para o Brasil e, infelizmente, ele tinha decepções sequenciais. Quando ia no supermercado. Quando ia no supermercado. E daí ele, ao invés de reclamar, ele falou, olha, eu vou produzir o azeite para minha família. Ele diz até hoje, produzir um azeite honesto. E ele começou a pesquisar sobre olivicultura, começou a visitar lagares. Lagar é interessante salientar para o pessoal, lagar é o local onde se faz a extração do azeite de oliva, né? Assim como na vinícola produz o vinho, o lagar produz o azeite de oliva, ele começou a visitar lagares no mundo inteiro e pegar pontos de inflexão. O que esses caras fazem de diferente para produzirem azeites maravilhosos? E começou a avaliar o nosso terroir, especificamente de Viamão, da região da Estância Grande. E ele viu que tinha muita sinergia com essas áreas produtoras. Na época ele foi atrás da Embrapa para oferecer, a Embrapa estava escolhendo 15 unidades de pesquisa no Brasil, e ele foi oferecer a área, falou, ó, pessoal da Embrapa, eu dou a área para vocês, equipe de trabalho, eu dou tudo de graça, por favor me coloca uma unidade de pesquisa aqui que eu acredito que vai ter potencialidade. Na época a Embrapa tinha feito um pré-levantamento, um mapeamento do mapa dos olivais nacionais, e a nossa região infelizmente ela não estava mapeada. E a propriedade já era de vocês? Já era nossa. Então lá atrás eles acabaram negando essa primeira pesquisa, meu pai muito insistente, não deixou passar, e depois de muita insistência eles acabaram aprovando, colocaram na época 35 varietais na nossa região, ali da Estância Grande, nessa primeira pesquisa. Meu pai viu as 35 árvores, viu que não ia produzir tanto, né, pela quantidade, e plantou mais de 2.000 árvores num risco bem grande, né, já que não era... Sem saber se ia dar certo. Sem saber se ia dar certo, sem saber quais espécies dariam certo. E 5 anos depois a gente foi avaliado como uma das melhores unidades de pesquisa no Brasil. Começamos inicialmente a produzir azeites para nossa família e só há 7 anos atrás lançamos o primeiro azeite comercialmente, né? Então sim, é um novo produto, é uma nova atividade econômica de alto valor agregado. Por quê? Porque a gente não vende a azeitona in natura, tu vende o produto acabado, o azeite de oliva, né? Que tem, além de um alto valor agregado comercialmente, mas um alto valor agregado em termos de saúde e qualidade de vida. Vamos deixar para falar do azeite daqui a pouquinho mais, Claro. Porque tem muita pergunta sobre isso, mas eu queria falar um pouco assim sobre a produção, né? O Rio Grande do Sul, a gente tem falado diariamente aqui no programa que tem sido contemplado, infelizmente, aí com muitos fenômenos climáticos que prejudicam a produção. Como é que é a resiliência da oliveira para essas questões climáticas, né? Como é que foi a adaptação e quais são as melhores regiões aí no Rio Grande do Sul, além da de vocês, é claro, para produzir? Que legal. A região da Campanha é uma região bem consagrada, além da nossa região específica da Estância Grande, né? Nós temos também pessoas cultivando na Serra Gaúcha, então tem diferentes fronteiras agrícolas. De acordo com a espécie e o varietal que a pessoa quer produzir, trabalhar, tu tem diferentes regiões. Então, no nosso caso especificamente, a gente tem uma questão do terroir que traz complexidade ao produto final, ou seja, uma complexidade relacionada ao azeite de oliva. Com relação à parte dos fenômenos climáticos extremos, a gente tem bastante impacto na olivicultura, principalmente com chuvas no período da floração. Qual é o período da floração? Vai de setembro a outubro. Então, sempre, chuvas de setembro a outubro acabam prejudicando. Por que prejudica?
Porque a floração e a polinização da oliveira ela se dá de forma cruzada, de uma árvore para outra. E normalmente não tem uma incidência tão grande de insetos, por exemplo, abelhas. Se tu pegar o cítrico mais de 90% da polinização é feita por insetos. No caso da oliveira, 90% da polinização é feita pelo vento. Sim. Então esse pólen ele tem que estar íntegro e tem que estar leve para conseguir voar de uma árvore para outra. Então essa chuva acaba prejudicando. Quando chove forte, caem as flores, isso também prejudica na produção. Tanto é que nós tivemos a maior quebra de safra da história do Rio Grande do Sul exatamente o ano passado, em 2024, em função das chuvas. E não foram as chuvas de 2024 que impactaram cruelmente a produção de azeite de oliva nesse ano. Foram as chuvas lá de setembro de 2023. Então as chuvas de setembro de 2023 impactaram na safra de 2024. Porque pegou na floração. Exato, e era exatamente aquele momento que estava entrando o super El Niño no estado do Rio Grande do Sul, né? Tivemos as primeiras enchentes ali em setembro no Vale do Taquari, por exemplo, mas mesmo na região metropolitana e em toda a campanha gaúcha, tivemos muita chuva. Isso impactou porque trouxe uma quebra de safra superior a 70% no estado do Rio Grande do Sul. Imagina, é absurdamente alto, né? Então, realmente, nós tivemos pouco azeite gaúcho produzido em 2024 em função disso. Mas é interessante salientar que essa chuva, ela impactou a quantidade de azeite produzida e não a qualidade do azeite produzido. Pois é, eu ia te perguntar isso, porque justamente quando tem muita chuva ou intempérie em geral, afeta a quantidade e a qualidade. Exato. No caso da azeitona, não. No caso da azeitona, especificamente nesse caso, em 2024, não ocorreu. Por exemplo, a gente só em 2024 conquistamos com os azeites produzidos dessa safra 84 premiações em 5 continentes. Isso realmente é um atestado internacional de que a safra não foi prejudicada em termos de qualidade, mas em termos de quantidade, com certeza. Se a média foi superior a 70%, a nossa quebra de safra da Estância dos Oliveiras foi um pouco menor, foi cerca de 60%, mas de igual forma tu tem um impacto bastante grande, né? O pessoal deve estar se perguntando sobre as chuvas de maio, né? E as chuvas de maio do ano passado não prejudicaram a colheita, por exemplo? As chuvas de maio do ano passado acabaram não prejudicando a colheita, e sim a distribuição do azeite da safra. Porque a colheita no Rio Grande do Sul, ela é feita fevereiro, março e abril, basicamente. Uhum. Se tu pegares outras regiões do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, eles colhem um pouquinho antes, eles vão de final de janeiro e início de fevereiro. Para nós começa final de fevereiro, março e início de abril a colheita das azeitonas, né? E essa variação de datas é de acordo com o varietal da oliveira que tu está colhendo. Sim. Agora, tem uma questão dessa resiliência, por exemplo, a falta de chuva, que acabou beneficiando a cultura aí nos últimos anos, porque o Rio Grande do Sul teve esse episódio aí de fortes chuvas, final de 23 e 24, Exato. Mas teve estiagem, né, nos anos anteriores e esse ano também. Isso aí não prejudica. Isso. A estiagem ela só prejudica na época final da azeitona. Então, se tu tiver uma estiagem muito radical nos meses ali de janeiro, fevereiro e março, e essa estiagem ligada a altíssimas temperaturas, isso Murcha. Frequentemente a gente acaba tendo no Rio Grande do Sul, né, que são períodos longos com temperaturas de 35, 40, 42 graus, como nós tivemos, daí isso impacta. Tanto é que nós tivemos prejuízo na Espanha, por exemplo, que é um dos maiores produtores no mundo da olivicultura, em função de 3 secas extremas que eles tiveram, mas secas combinadas com alta temperatura. Daí sim tu tem uma necessidade de irrigação das oliveiras, né? Mas não é usual tu ter que irrigar, em função de que sim, ela é muito resiliente com relação às secas, né? Então as secas ali no mês de setembro, outubro, elas ajudam bastante a olivicultura para que ela possa polinizar, possa reproduzir, e depois nos meses de janeiro, fevereiro e março, no caso do Brasil, e abril, que são a colheita, para que não se reduza muito o fruto e para que tu consiga produzir o azeite, porque tu precisa um pouquinho de água vegetal dentro da azeitona para conseguir fazer a produção de um azeite de qualidade também. Bom, a gente conversava antes de começar aqui a entrevista aqui no ar sobre uma trincheira que vocês têm aberta dentro da propriedade em Viamão, que é onde as pessoas conseguem enxergar as camadas do solo. Qual a importância da composição do solo, do tipo de clima, né, de todos esses fatores ambientais que tem ali dentro da propriedade para conseguir um resultado depois de um bom azeite? Perfeito, ótima pergunta, Thaís. Realmente, a questão do terroir, que é a complexidade de todos esses fatores, tu pega a questão de solo, nutrientes do solo, tu pega a questão de temperatura, índice de pluviosidade, ventos predominantes da região, tudo isso acaba impactando diretamente na qualidade do azeite. O azeite de oliva é um produto de terroir.
assim como é o café, assim como é o cacau, por exemplo, são produtos que têm uma interferência direta quando há oscilação de temperaturas ou oscilação relacionada a mudanças climáticas. Nós fizemos essa experiência da trincheira terroir, que nós chamamos, onde a gente fez essa escavação de 4 metros de profundidade em meio ao olival, onde os visitantes conseguem entrar nessa escavação, inclusive visualizar as raízes das oliveiras, e ali a gente consegue demonstrar as camadas do solo e a importância. Um dos fatores que é determinante para a qualidade do azeite de oliva e principalmente para que as árvores consigam produzir bastante azeitona é a questão do equilíbrio da acidez do solo. A acidez do solo para a olivicultura tem que ser acidez 7. Então, com acidez 7, a árvore consegue absorver todos os nutrientes e desenvolver uma produção adequada. Não é necessário grande quantidade de substratos para plantio de oliveira. Ela consegue extrair do solo, às vezes muito virgem, e a gente se lembra lá da Europa, onde tem olivais, normalmente são regiões pedregosas, Sim. regiões com pouco desenvolvimento, inclusive vegetal no entorno, e a oliveira consegue. Mas é quando a acidez do solo está equilibrada, a acidez 7, ela consegue absorver tudo que tem no solo para conseguir suprir as azeitonas e crescer vistosa e bonita. Né? Dá para se dizer que a oliveira é uma planta rústica, então consegue se dar bem em condições não tão ideais para outras culturas. Né? Extremamente rústica, então ela sim é uma alternativa também para produções em regiões onde tu tem escassez hídrica, né? Então é uma possibilidade. E no Rio Grande do Sul, como a gente tem essas oscilações todas, a gente ainda está aprendendo a cultivar oliveiras no Rio Grande do Sul. O cultivo de oliveiras no Rio Grande do Sul começou na região da Campanha há pouco mais de 20 anos atrás, então é uma atividade agrícola muito recente. E para o pessoal entender, existem mais de 2 a 3 mil variedades de azeitonas. Então imagine, qual das 2 a 3 mil variedades de azeitonas que existem no mundo se adaptariam ao Rio Grande do Sul? É tentativa e erro. Tu planta, eu falei lá atrás que nós plantamos 35 varietais. Dos 35 varietais, somente 7 produziram na Estância das Oliveiras. Exatamente por isso, por essas diferenças, né? E daí as oliveiras, tu pode dividir elas em 3 categorias, como a gente está falando de varietais aqui. Sim. Tu pode dividir elas em azeitonas para azeite de oliva, azeitonas de mesa, que seriam as nossas azeitonas de conserva, que a gente come na mesa, e azeitonas de dupla aptidão, que servem tanto para azeite de oliva quanto para conserva. Bom, a gente estava falando aí do terroir, da trincheira aberta que as pessoas podem visitar. A gente entrou ali, sem querer, num outro tema que é o turismo rural. Hoje a Estância das Oliveiras também consegue trazer esse aspecto, que é uma outra forma de rentabilizar. A gente sempre fala aqui no programa sobre iniciativas que podem contribuir com o produtor, né, para alcançar novos patamares, mais sucesso e rentabilizar melhor a propriedade. Vocês fizeram isso também de uma forma muito bacana. Conta um pouquinho pra gente como é que é. Foi bem legal, a gente começou em 2020, né? A gente lançou o nosso primeiro azeite em 2019 e a gente percebeu que no mercado em geral as pessoas tinham baixa informação relacionada a como escolher o melhor azeite. E a gente, como sendo uma instância que estávamos a 28 quilômetros da capital, a instância mais próxima de uma capital do Brasil, a gente tinha uma responsabilidade de trabalhar a educação de consumo também, trazer informação para o consumidor final. Daí a gente decidiu em 2020 abrir a Estância das Oliveiras, abrir de fato as nossas porteiras para o olivoturismo, que é uma nova fronteira também ligada ao turismo. Seria o que foi o enoturismo, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, é o que é o potencial do olivoturismo hoje. Sim, ele rentabiliza a propriedade, ele reduz o teu período de payback. Então, o período normalmente de payback da olivicultura é um período extremamente longo. Ele supera muitas vezes 10, 15 anos de payback, então é um período muito longo. Tu reduz pela metade esse payback quando tu associa a tua produção do azeite de oliva à atividade turística. E além de tu reduzir o teu payback, tu também instrui as pessoas que estão consumindo aquele produto. Ou seja, qual é o melhor azeite que tu deve escolher? Quais são os critérios que tu deve utilizar para a escolha da compra do azeite de oliva? Degustar azeites de oliva de qualidade para que as pessoas saiam dali com um paladar mais apurado e possam identificar possíveis fraudes. Tudo isso a Estância das Oliveiras realiza com essas experiências turísticas abertas ao público, né? Muito legal. Agora, antes da gente prosseguir, que depois a gente vai continuar falando aí sim sobre azeite, eu queria te perguntar o seguinte, esse tempo aí da primeira frutificação, é assim que chama, né? Isso. No começo vocês demoraram para conseguir, né? Hoje em dia esse processo ele já está mais rápido. Já está conhecido. Sim, Thaís, perfeita pergunta também, muito pertinente, porque lá atrás, quando a gente plantou há 20 anos atrás, nós demoramos 11 anos para fazer a primeira colheita, imaginem.
11 anos cuidando das arvorezinhas para colher as azeitonas. Hoje esse processo está muito mais rápido, porque as árvores já estão adaptadas ao nosso terroir. Então automaticamente elas produzem em menor tempo, mas igual é um tempo de 4 a 5 anos de espera para as produções mais precoces começarem a produzir. Existem varietais que demoram mais tempo, 7, 8 anos, para começar essa produção. E ela começa produzindo uma pequena quantidade. Ela vai entrar no estágio adulto da árvore ali a partir dos 10 a 15 anos daquela árvore. Ela vai entrar no estágio adulto. Ela vai nesse estágio de alta produtividade até 100, 150 anos. Realmente é uma atividade longeva, né, como a gente estava comentando aqui anteriormente. Ela vai produzindo, depois vai decaindo bem devagar, mas o início da produção tu colhe em torno de 4 a 5 quilos por árvore, lá no início. Depois, quando ela chega no ápice, tu chega a colher mais de 30 quilos por árvore, então triplica, multiplica por 6 muitas vezes a produção de cada uma das árvores e tu tem uma produção mais robusta, né? Por isso que a gente tem uma tendência de crescimento produtivo do azeite de oliva e da azeitona no Rio Grande do Sul. Sim. Porque como os pomares são muito jovens, eles ainda estão chegando na idade adulta. E na medida em que mais pomares chegam na idade adulta, automaticamente tu tem uma produção maior sem ter a necessidade de plantio de novas árvores, né? Muito bem. Bom, o Rafael vai continuar com a gente aqui. A gente volta depois do intervalo falando sobre azeite de oliva, produção de oliveiras no Rio Grande do Sul. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com a Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. E seguimos na nossa entrevista especial com Rafael Gueuser, sócio-diretor da Estância das Oliveiras, a quinta fabricante de azeite de oliva mais premiada do mundo e a campeã entre as brasileiras. Bom, prometi que a gente ia falar só sobre azeite no segundo bloco. Você falou aí que há 7 anos vocês produziram o primeiro azeite comercial e já tem essa trajetória tão vitoriosa. A que você atribui, né, essa escalada tão rápida? Bem legal, Thaís. Na realidade, assim, uma questão é a questão do terroir, que por óbvio tem uma influência direta na nossa região da Estância Grande em Viamão. Outra questão humana, então a gente se aprofundou muito no estudo da olivicultura. Então meu irmão André é o nosso mestre de lagar. O que seria um mestre de lagar, né? É a mesma coisa que o mestre cervejeiro, por exemplo, que produz a cerveja, ou o enólogo que produz o vinho. O mestre de lagar é quem produz o azeite de oliva. Ele fez toda a formação dele de mestre lagareiro e avaliador internacional de azeites na Itália. Então ele trouxe muito conhecimento para essa produção. Então, com certeza, o que traz o diferencial principal dentro do azeite da Estância das Oliveiras é a qualidade super premium, então índices baixíssimos relacionados à acidez, por exemplo, peróxido também, que dá longevidade para esse azeite, então azeites que guardam as suas características e benefícios à saúde durante muito tempo, e também a complexidade desse azeite, que é quantas notas de sabor aquele azeite consegue atingir com 0 defeito. E isso se dá por causa da qualidade produtiva do terroir, da rapidez entre a colheita e a extração do azeite, isso é interessante salientar. Quanto mais rápido tu colheres a azeitona e fizer a extração do azeite, melhor é. Tu tens ali até 24 horas para fazer, 24 a no máximo 48 horas para fazer essa extração. O lagar fica dentro da estância. O lagar fica dentro da estância. O nosso tempo médio na extração é de 3 a 4 horas. Imagina. Então é muito rápido. Realmente é o néctar da azeitona que está dentro daquela garrafa, né? A jovialidade e o frescor do azeite de oliva extra virgem. Bom,
a gente falou aqui na abertura, né, a mais premiada do Brasil, a quinta maior do mundo. Como é que funciona essa premiação, né? Bem legal. De onde se tiram os nomes? Vocês remetem os azeites? Como é que funciona? Bem legal essa pergunta, porque muitas vezes a gente acaba vendo a notícia de vários azeites campeões do mundo, né? Tipo, várias marcas são campeões do mundo. Tu tem diferentes critérios, tu tens campeões em cada campeonato, tem diferentes campeonatos internacionais, e existe um negócio que é o EVO World Ranking, que é Extra Virgin Olive Oil World Ranking, que é o ranking mundial dos azeites. Esse ranking, ele consolida o desempenho de todas as marcas do mundo nos principais campeonatos mundiais homologados. Daí por isso que neste ano a gente se tornou o azeite mais premiado do Brasil e a quinta marca de azeites mais premiada do mundo, que veio das premiações que nós conquistamos com a última safra de 2024, que foram 84 premiações nos 5 continentes. Então foi algo realmente incrível, né? E é importante salientar por que a Estância tem tantas premiações, né? A gente acumula desde 2019 mais de 200 premiações internacionais. E o nosso objetivo não é acumular medalhas. O nosso objetivo, sim, é colocar o nosso azeite à prova. Por quê? Porque quando a gente começou em 2019, a gente foi tentar contratar os avaliadores internacionais para fazer uma avaliação do nosso azeite. E era um valor inacessível para nós. Nós somos uma pequena produtora familiar, apesar de ter alta qualidade, grande renome, nós temos uma produção de azeites de edição limitada, então são azeites muito exclusivos. E a gente não tinha aquele valor todo para aportar. Então a gente pensou assim, como é que eu posso ter a avaliação desses mesmos juízes de forma gratuita praticamente? Sim. É participando, submetendo os azeites dos principais concursos. Então sim, nós encaminhamos as amostras via remessa internacional para os principais campeonatos que estão renomados dentro do ranking mundial de azeites, ou seja, são campeonatos altamente idôneos que fazem. Como é que é a avaliação do campeonato, né? A avaliação do campeonato ela é feita toda às cegas. Então não é que o juiz está vendado, é que o juiz dele não tem acesso a informação nenhuma sobre aquele azeite. Não sabe de onde vem. Perfeito, e nem contato visual com a garrafa ele tem. Ele não sabe que é um azeite brasileiro, que é da Estância das Oliveiras, que é gaúcho, e muito menos sabe a marca que está sendo avaliada. Ele recebe um código. Esse é o azeite 52YH. E ele vai fazer uma análise olfativa, ou seja, sentindo o cheiro do azeite, e gustativa. E a partir dessa análise, ele vai identificar as notas de sabor e vai conseguir identificar se alguma daqueles azeites tem algum defeito. Se ele tiver um defeito, ele já é desclassificado. Então o que faz com que ganhe premiações um azeite é a alta complexidade das notas de sabor com 0 defeito. Para te teres uma ideia, azeites maravilhosos atingem 7, 8 notas de sabor. Os nossos azeites da Estância das Oliveiras nos concursos internacionais, eles têm atingido até 14 notas de sabor. Imagina. É realmente uma explosão de sabores em uma única garrafa, né? Daqui a pouco os avaliadores estão pagando para vir aqui visitar vocês agora. Sabe que nós já recebemos um dos principais avaliadores do mundo, que é o Antônio Lauro, que é o avaliador do Evo IOC Itália, que é o International Olive Oil Contest. Para o pessoal ter uma ideia, só existem 2 campeonatos no mundo que tem nota 10 no ranking. E um desses campeonatos é o Evo IOC Itália, que é o International Olive Oil Contest da Itália. E o chefe de painel, coordenador dessa premiação, veio a São Paulo para fazer a entrega das premiações aos azeites brasileiros e fez questão de visitar a Estância das Oliveiras para descobrir o que a gente fazia ali para produzir azeites tão maravilhosos, né? Sim. E é interessante também porque a gente está competindo nesses campeonatos com produtores que têm tradição secular. Eles produzem não há 50 anos, há 200, 300 anos. E nós produzimos o nosso primeiro azeite comercialmente há 7 anos somente. Então, quem dirá o que virá pela frente, Exato. né, Rafael? Agora, a gente se encaminha já para o fim, passa rápido a conversa. Queria saber contigo, assim, recentemente entrevistei o presidente do Ibroliva e ele disse, olha, não competimos com o azeite europeu, porque o azeite europeu que chega aqui é muito ruim, o nosso, até falando sobre valores e tal, né, não tem como comparar, né, é um produto premium, é um produto diferenciado. Como é que o consumidor aqui do Rio Grande do Sul pode escolher o melhor azeite, né, quais características ele precisa observar para garantir que ele está prestigiando aí a produção gaúcha e também consumindo um bom produto? Bom, quem nos acompanhou até agora, então agora vai ter as dicas de como comprar os melhores azeites. Esse é o momento de ouro da entrevista, né? Bom, tá na frente da gôndola do supermercado. O que tu faz para escolher o melhor azeite? Ponto 1.
procura a safra do azeite. Por que eu falo a safra? Tu não vai procurar a safra como tu faz do vinho, por exemplo, uma safra 2015. Tu vai procurar a safra mais jovem daquele período que tu tá consumindo azeite. É 2025, tu vai tentar comprar uma safra ou 2025 ou 2024. Rafael, mas eu posso olhar a data de invase? Aí que tá. A data de invase não é parâmetro. Por quê? Porque no Brasil a validade do azeite é 2 anos da data de invase. E a data do invase é quando foi fracionado esse azeite. Então ele pode estar guardado há muito tempo, ser um azeite velho, digamos assim, e ele ter perdido aquela qualidade. E a data de invase ser de hoje. E ele tem 2 anos da validade da data de hoje. Então sempre procure a safra. Mas é obrigatório colocar a safra? Não é obrigatório no Brasil colocar a safra. Mas o produtor, ele sabe que essa é a informação mais importante para o cliente, para o consumidor. Então, se o produtor sabe que é a informação mais importante, ele só não coloca na garrafa se realmente aquele azeite não for tão jovem quanto ele é. Porque o azeite de oliva ele é o inverso de alguns vinhos. Quanto mais guardados, reservados, melhores eles ficam. O azeite, quanto mais fresco e jovem, melhor ele é. Por isso que esse parâmetro é tão importante. E o pessoal deve estar se perguntando, mas Rafael, tu não falou da acidez, né? Todo mundo fala da acidez. Todo mundo olha a acidez. A acidez, ele é um parâmetro de avaliação de qualidade do processo produtivo, mas ela é diferente da acidez do vinho que a gente sente na boca. A acidez do azeite de oliva tu não sente na boca, mas é um parâmetro de qualidade produtiva, ou seja, azeites abaixo de 0,3, ele indica que as azeitonas eram frescas e que a produção foi altamente qualificada, né? No nosso caso da Estância, por exemplo, o nosso azeite mais ácido é 0,1. A gente tem na safra 2025 2 azeites com acidez abaixo de 0,1, um deles 0,08 e o outro 0,09 de acidez. Então uma acidez muito baixa. Então essa experiência de tu comprar azeites mais jovens vai te trazer essas notas de sabor, essas nuances e vai te trazer a saúde para a mesa da tua família. Porque quando o azeite ele é mais velho, ele perde os polifenóis e antioxidantes, que dá a longevidade para nós, que dá a dieta mediterrânea, que dá essa saúde dentro da garrafa do azeite. Então, quanto mais jovem e fresco, melhor ele é. Então, resumindo, está na frente da gôndola do supermercado, busca a safra mais jovem, embalagem escura, porque o azeite não gosta de luz, ele oxida, apesar de ser lindo a coloração do azeite, ele oxida quando há uma garrafa transparente. Busque azeites produzidos próximos da tua casa, ou seja, compre o azeite gaúcho. Azeite que viajou pouco. Exato. Olha, teria muitas perguntas mais, acho que a gente pode te convidar mais uma vez para vir aqui em breve, porque é um assunto muito interessante, tem muitas curiosidades, tanto para quem produz quanto para quem consome. Te agradeço mais uma vez, Rafael Goelzer, da Estância das Oliveiras, pela vinda aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Thaís Brazier, parabéns pela Granja, que está fazendo um grande sucesso, e para nós é um grande orgulho estar aqui tirando algumas dúvidas e também desmistificando um pouco esse mundo da olivicultura, que é um mundo tão novo para nós brasileiros. Tá certo, muito obrigada. Obrigado. A Granja na TV de hoje fica por aqui, até a próxima.